Amém, irmãos? Nós vamos ver hoje algumas heresias católicas, né? E tem uma pergunta que eu quero fazer para a igreja. Precisamos de uma reforma hoje, irmãos? O que é que os irmãos acham? Talvez. Precisamos de uma reforma protestante, continuar se reformando ou não? Vamos ver isso hoje, né? Se há necessidade da gente ter reforma ainda. Mas a reforma, irmãos, eu sei que não é na estrutura não, na teologia, na doutrina. A reforma aqui, o muro está quase caindo, né? Vamos conseguir se Deus quiser. Tem a sala das crianças. Mas e na doutrina, irmãos? Na teologia da igreja e no ensinamento, precisa de reforma ainda? É o que vamos ver hoje, amém? Deixa eu passar aqui. Há uma necessidade de reforma, irmãos. Como vocês estão vendo aí, precisamos, irmãos, voltar às nossas origens. Agora, que origens são essas, né? O que é que precisamos voltar para entender que precisamos de uma reforma? Precisamos de uma reforma ainda, eu afirmo que sim, de imediato, por causa dos erros do passado e por causa dos erros do presente. O passado já passou, mas do presente, irmãos, tem heresia ainda no meio do povo de Deus ou não tem? Tem erro ainda ou não tem? Tem pecado de estimação nas igrejas ou não tem? Então precisamos de reforma, amém? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para a igreja aqui. Primeiro, qual foi o erro do passado, irmãos? Eles tiraram a autoridade das escrituras. A Bíblia como autoridade. A Bíblia como a única regra de fé e prática. A última regra de fé e prática da igreja. A última. Quando a Bíblia diz assim, é branco, a gente pode dizer preto? Não, irmãos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E também criaram doutrinas segundo os pensamentos humanos, né? Tem, por exemplo, muitos usos e costumes na igreja hoje, e diz que assim, cada igreja tem a sua doutrina. Não, irmãos, a doutrina é a doutrina bíblica, e se ela fere a Bíblia, não podemos aceitar, amém? Amém? Do passado, por exemplo, como eu falei, tiraram a autoridade das escrituras. Por exemplo, colocaram, irmãos, a autoridade, né, na pessoa do Papa, amém? Tiraram a autoridade das escrituras, irmãos, e colocaram na pessoa do Papa, no imperador, no magistério, que vamos ver isso aqui hoje, que é muito importante resgatar. A primeira coisa que precisamos resgatar, irmãos, é a autoridade da Bíblia na igreja, né? Você pode ver aqui, irmãos, esse aqui, como todo mundo sabe, é a figura do Papa. Para a Igreja Católica Romana, o Papa, ele é o vicário de Cristo. O que é isso, irmãos? Ele é o substituto de Cristo, né? A questão é, irmãos, Jesus precisa de substituto? Ele está no túmulo, é? Ele não comanda mais a sua igreja, não? E por que Jesus precisa de um substituto? É uma boa pergunta, não é? Ele é ex-cátedra. O que ele diz é de pé de igualdade com a Bíblia. Melhor dizendo, está acima da Bíblia o que o Papa diz. Biblicamente está certo isso, irmãos? Não, e vamos ver porque isso está errado segundo a palavra de Deus, amém? Você tem noção, irmãos? Detalhe, só uma observação. O Papa sempre existiu. Isso é uma invenção humana do século IV, que a gente vai ver isso hoje. Por exemplo, irmãos, no ano de 325, existia um concílio, que era um concílio, pastor. Era uma reunião dos bispos daquela época, dos mestres, né? Que iam decidir coisas sobre a igreja. E em 325 depois de Cristo tem um concílio chamado Concílio de Nicéia. E esse concílio foi falar sobre se Jesus Cristo era Deus ou não era, né? Se era igual ao Pai, né? E nesse concílio, quem decidiu, irmãos, não tinha Papa ainda nesse tempo. Foi um imperador chamado Constantino. Você já deve ter escutado isso em livro de história, né? Que é o que a gente chama de cesaropapismo. O que é cesaropapismo? É a influência do imperador na igreja. Era o imperador dizendo o que a igreja devia aceitar ou não, mas quem diz que deve aceitar não é a Bíblia, não o imperador. Deixa eu dar um exemplo para você. Já imaginou, irmãos, se a gente tivesse uma discussão doutrinária aqui, pastor, é certo botar a cadeira aqui na frente ou não, para os pastores sentar, é certo, cada um com sua opinião. Aí tu dizia, pastor, eu tenho uma ideia, eu vou chamar o prefeito, ele vai vir aqui na igreja e vai decidir a questão da igreja, tá certo? O prefeito pode chegar aqui e mandar na igreja, governador, senador, presidente, não, e por que o imperador decidiu a questão da igreja? Interessante, né, irmãos?
tiraram a autoridade das escrituras da igreja. E esse foi um dos maiores motivos da reforma protestante. Amém? Deixa eu passar isso aqui. Esse foi os erros do passado, um dos muitos erros do passado. Só esse, né, irmão? Já havia necessidade de uma reforma, não é verdade? Tirar a Bíblia, irmãos, da igreja, tirar a autoridade da Bíblia, não pode, né? Segundo, irmãos, os erros do presente. Preste atenção, irmãos. A reforma protestante, ela foi uma bênção para a igreja. Mas, infelizmente, como todo tempo tem pessoas más ou tolas, usam o que é bom para fazer a coisa errada, não é verdade? Por exemplo, irmãos, a faca da sua casa, aquela faca tramontina, você corta o frango, né? Trata, fica uma beleza, bota o óleo, bota um salzinho, frita, presta ou não presta? Oh, maravilha, não é verdade? Mas, tá com fome já, irmão? Calma que vai ter um coffee break daqui a pouco. Mas tinha tribulado, irmãos, que pega a faca e vai matar pessoas. Você percebeu como as pessoas pegam uma coisa ruim, uma coisa boa, perdão, e faz uma coisa ruim? Você percebeu? Da mesma forma aconteceu com a reforma protestante, irmãos. Olha que interessante, tem um termo que diz assim, igreja reformada sempre se reformando. Esse termo que usou foi o teólogo reformado holandês chamado Gilbertus Voet, acho que é assim que se diz, Voet, né? Holandês, nem não sei pronunciar. E alguns usam esse jargão, né? Igreja reformada, sempre se reformando, achando que trazer reforma para a igreja é trazer mundanismo para a igreja. Eita, a igreja tem novidade, coisas para atrair o jovem. Pastor, vamos botar um gelo seco na igreja, vamos fazer... Não, irmãos, reforma não é isso. Reforma religiosa não é trazer práticas mundanas, mundanismo ou ideias pífias para a igreja, não é. Reforma protestante, irmãos, devemos aprender o que ela é, amém? Deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos aqui e vocês vão dizer, tá bom? Aonde você acha que é isso aqui, irmãos? O que é isso aqui? Uma balada? Não, ela não parece com igreja. Isso aqui parece o que, irmãos? Uma faixa de rua, balada, né? Coisa aí da carne. E se eu disser aos irmãos que isso aí é numa igreja? Vocês acreditam? Ou pelo menos dizem que é uma igreja, né? Não é interessante, irmãos? Isso aqui é uma igreja que eu não vou dizer o nome por ética, né? Claro, que cada um se resolva com Deus. Mas é uma balada gospel, né? Diga, minha irmã. Gospel Night? Sim. Meu Deus. Os passinhos na igreja da Gospel Night. Hoje, mas só botar o nome gospel, tudo é gospel, né? É balada gospel, gospel night, pecado gospel, né? Satanás gospel, né? Bota no gospel no meio, tá valendo. Vale? Não vale, né? Sim, pode falar, irmãos, perdão, porque eu... Oh, meu Deus do céu, isso me dá nos nervos. Diga, minha irmã. Festa junina. São João sem Cristo. Não, é sem João com Cristo. Meu Deus. Irmãos. Só terminou, minha irmã? É uma tristeza, né, irmãos? Atos 11, 26. Em Antioquia, a primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Eu não sei se você sabe, a palavra cristão é um apelido, é uma chacota. Se chama pequenos cristos, né? Eita, lá vai o cristãozinho, lá vai o pequeno Cristo. Agora, por que isso? Porque a igreja primitiva, irmãos, ela não se misturava com as práticas mundanas. Por exemplo, tinha um teatro grego, né? Na cidade de Éfeso tinha um grande anfiteatro, que as pessoas tinham shows de teatro mundano, as coisas mundanas. A igreja não ia, e por ela não ir, ela era taxada de santarrona, né, que está certo demais, são os pequenos cristos. Irmão, a igreja do século 21, ela precisa voltar às suas origens, né? Diga, irmãos ali. Sim.
Meu Deus. Sim. É aquela desculpa esfarrapada, né, irmãos? Vamos interceder pelos jovens e vamos dar, aspas, estratégias, né? Quais são as estratégias, irmãos? Usa coisas assim, alegre, música colorida, coisa colorida na igreja, para atrair os jovens, irmãos, presta atenção. O que atrai o jovem é o Espírito Santo quando convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não fizer isso, estaremos inchando a igreja de pessoas mundanas e cada vez mais tem que usar coisas mundanas para tentar sustentar essas pessoas. Amém? No decorrer dos dias vamos estar estudando aí sobre uma doutrina chamada suficiência das Escrituras, irmãos. As Escrituras, a palavra de Deus, ela é suficiente para alimentar a igreja e colocar a igreja de pé. Amém? É suficiente. Então, já vendo isso, irmão, precisamos ou não precisamos de uma reforma? Precisamos, irmãos, a igreja como um todo. E não só reforma, né? Precisamos manter nossos olhos abertos para isso não entrar na nossa igreja. Já chegou pessoas para mim dizer assim: pastor, está faltando alguma coisa assim na igreja para alegrar os jovens. O que, meu filho? Um palhaço? O povo ri, é? O que está faltando na igreja? Porque na igreja tem Jesus, tem palavra, tem os irmãos em comunhão. Está faltando o que na igreja? Tem tudo o que precisamos, irmãos. Amém? Passar aqui. Cristãos estão confundindo reforma religiosa com mundanismo. Deixa eu passar. Reforma, irmãos, é voltar às origens. É tanto que a ênfase dos reformadores é trazer a simplicidade da igreja primitiva e o retorno das Escrituras. Irmãos, a igreja, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Reforma religiosa é mais isso aqui do que balada gospel na igreja. Ou melhor, é isso aqui. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui são os cristãos da igreja primitiva, um desenho na parede das cavernas, né? Eles comendo a Santa Ceia em alegria e em comunhão. Por isso que nós vamos ter um coffee break aí no final também, né? Comunhão, alegria. Somos uma família em Deus, irmãos. E essa outra imagem aqui é Lutero, o pai da reforma, o primeiro reformador, né? Lutero está com sua esposa, seus filhos e um amigo, tomando moca, digamos assim, né, em casa, tocando os louvores e falando da palavra de Deus. Reforma é mais comunhão do que coisas entrar na igreja, irmãos. Reforma não é a gente trazendo novidade, reforma é a gente mudar a nossa mente segundo a palavra de Deus, voltar à simplicidade, buscar Jesus em oração, nas coisas de Deus espirituais, irmãos. Isso é reforma protestante. Amém? Vai tirar uma foto, irmã Eliane? Vai ter uma foto? Pode tirar. Amém, igreja? E deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Olha como era a igreja primitiva, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, verso 42. Eu vou ler, irmãos, porque, como está gravando aqui, e para adiantar também, tá bom? Atos 2, 42. Olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Encontraram? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pausa, olhe para cá. Olha o que a igreja investia. Não é campanha da fogueira Santa Israel, campanha de não sei do que, campanha da chave da casa. A igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Reforma, irmãos, é doutrina, é comunhão, é generosidade e oração. Se fosse resumir a reforma protestante, eu diria que a reforma é doutrina, é Bíblia. A reforma é comunhão, não é aquela coisa do papo, de longe da... Não, a gente está junto, em comunhão, igreja, amando um ao outro, servindo um ao outro, generosidade, compartilhando o pão,
Não é só chegar aqui na igreja, bate o ponto da oração, do milagre, vai embora não. É estar aqui olhando uns para os outros. Se eu ver irmãos ali passando uma necessidade, eu compartilho o meu com ela. Isso é reforma protestante, é voltar às origens da igreja primitiva e à palavra de Deus. Amém? E por fim as orações. Irmãos, precisamos orar mais. Orar, irmãos. Não existe evangelho sem Bíblia e oração. Não existe, amém? Versículo 43 diz assim: em cada alma havia o que, irmãos? Temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pausa, olhe para cá. Eles tinham temor, irmãos. Se está faltando uma coisa hoje, para que Deus opere no meio da igreja, para que Deus abençoe e sejamos uma igreja relevante, é temor. As pessoas não têm mais temor não de Deus não, irmãos. Chega na igreja de todo jeito, quer orar de todo jeito, quer fazer tudo do mesmo jeito. E ainda diz, viu? Eu dei dízimo, Jesus tem que me dar. Não é assim não, irmãos. Oi? Dízimo. Eu dei dízimo na igreja, não deu dízimo? Eu não dei? Jesus tem que me abençoar agora. Bota Jesus na parede, faz prova de Deus, não é assim? Não é assim não, irmãos. Temor, alegria, irmãos, comunhão. Eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre si, irmãos. Irmãos, eu vou estar falando daqui a pouco sobre a luxúria do papado. A luxúria, irmãos, o povo diz que o pastor, né, rouba a igreja, né? O povo diz que o pastor é ladrão, né? Tá ali o carro Fiat do pastor querendo fazer revisão, não fez ainda. Você sabia que, por exemplo, o Papa, ele tem um chamado Papa Móvel. O Papa Móvel é um carro que é feito só para o Papa andar e dar tchauzinho. E aí, o que você acha disso? Interessante, né? Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração. Pausa, olhe para cá. Irmãos, os cristãos gostavam de estar na igreja. Gostavam de estar na igreja. Hoje tem um bando de crente, irmãos, que parece que é forçado de vir para a igreja. É ou não é? A reforma é isso. Viviam unânimes no templo, alegres, com o mesmo coração, com o mesmo entendimento. E não só no templo, de casa em casa, irmãos, a gente é uma família. Amém? Vem para a igreja, mas não ama o próximo, não ama o irmão, está errado, precisa reformar esse pensamento. Amém? Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pausa, olhe para cá. Isso aqui é só para você entender como a gente precisa voltar às nossas origens. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, disse uma coisa maravilhosa. Pai, que eles sejam um, como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu me enviastes. Igreja, quem quer que a igreja aqui cresça em nome de Jesus? Quem quer ver almas salvas em nome de Jesus? Comece a se unir. Comece a se amar. O mundo vai ver a nossa igreja e vai dizer, aquela igreja é tão unida. O amor de Deus está sobre aquele lugar. Tem uma coisa diferente naquele povo. Eles, sabe, não é povo frescurento que vive se brigando, se bicando, não. É um povo que deixa as diferenças de lado, se une, se ama, se perdoa, se ajuda e ama estar na igreja e na casa uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Tem um irmão aqui, que não vou dizer o nome, que é Lucas, que ama ir lá em casa pedir café. Né, Lucas? Brincadeira, Lucas. Amém? Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pastor, vamos a estratégias, aspas, para atrair os jovens. Quando a gente perseverar na doutrina, quando a gente perseverar na comunhão, quando a gente perseverar na generosidade, quando a gente perseverar na oração, quando a gente tiver temor no nosso coração, quando a gente compartilhar com quem tem necessidade, quando a gente amar estar na igreja, quando a gente amar uns aos outros, quando a gente servir, ao invés de ser servido, Deus vai fazer a igreja crescer. Não precisa de estratégias mundanas, precisamos de visão espiritual e voltar à palavra de Deus. Isso é reforma, irmãos. É tanto, irmãos, que Lutero, Calvino, os reformadores, as igrejas enchiam de gente, irmãos.
Não precisava, não tinha quase nada, não tinha uma baterista tocando lá, não, era só a pregação do evangelho, a oração e a comunhão. Amém? Deixa eu passar. Enfim, irmãos, precisamos de uma reforma para voltar à autoridade das Escrituras, irmãos. Deixa eu voltar aqui, a primeira coisa que vamos analisar é a igreja, né, católica romana, ela colocou a tradição, né, você sabe o que é a tradição, né? O magistério, com uma autoridade acima da Bíblia. Para eles a Bíblia é uma autoridade, mas está acima da Bíblia. Quem está entendendo, amém? Então, por que, irmãos, a Igreja Católica afirma que a tradição está acima ou igual à Bíblia? Por quê? Vamos aprender, você vai saber por quê. Por causa de uma doutrina chamada sucessão apostólica. Nunca mais se esqueçam isso. Quando diz assim, olha, a igreja está acima da Bíblia, é a igreja que diz a Bíblia, foi a igreja que deu a... Ele está dizendo isso por causa da sucessão apostólica. O que é isso, pastor? Deixa eu explicar. A sucessão apostólica ensina que o Papa é a continuação do apostolado. Que o Papa, ele é um tipo Pedro, Paulo, João, porque ele diz que Pedro, ele é o chefe da igreja. Já escutou isso já? Ele é o primeiro Papa. Então o Papa, ele é uma sucessão de Pedro. Veio Pedro, depois de Pedro veio um Papa tal, até chegar nesse Papa. Qual é o nome desse Papa de hoje? É Francisco, né? Até chegar Francisco. Será que Francisco é apóstolo mesmo? Será que a Bíblia chama ele de apóstolo? Vamos ver isso hoje, em nome de Jesus, amém? Os apóstolos continuam a perpetuar para os papas romanos. Isso é uma heresia. Por quê? Porque dizem que Pedro foi o primeiro Papa e que Pedro tem autoridade da igreja, né? O apóstolo Pedro não é o fundamento da igreja. Primeira coisa, porque o Papa não é a autoridade da igreja. Porque Pedro não era o fundamento da igreja. Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Como é que a gente vê isso na Bíblia? Vamos ver hoje? Amém? Primeiramente, eles usam um texto de Mateus capítulo 16, abre aí. Mateus capítulo 16, verso 13. E eles interpretam de forma literal, que está errado interpretar assim. Pastor, o que é uma interpretação literal? Já expliquei aqui. É interpretar as coisas como se estão mesmo no texto. Por exemplo, quando eu digo assim, Elaine, eu estou morrendo de fome. A Elaine vai ligar para o SAMU. Alô, SAMU, meu marido está morrendo de fome. Ela faz isso? Não, por quê? Isso aqui é uma interpretação literal, está errado. Isso aqui quer dizer que eu estou com muita fome. Isso é uma metáfora. Isso é uma forma de linguagem, ok? Amém? Mateus capítulo 16, verso 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bajornas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí uma pausa, vou dizer, olha aqui, ó, tá vendo que Pedro é a pedra da igreja, que é firmamento? Será? Versículo 19. Dar-te-ei as chaves dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Tá vendo aqui que Pedro tem a chave? Olha para cá, vamos explicar isso aqui. Quem é que já ouviu, né? Eita, tá chovendo, é São Pedro que abriu a porta do céu, né? Tá chovendo porque Pedro tem a chave, né? Abriu, tome chuva. Será que é assim, irmãos, que a Bíblia ensina? Vamos lá. O mesmo texto, ou melhor, a mesma linguagem, você vai ver no capítulo 18, abra aí de Mateus. Se dizer que Pedro é a pedra, que ele tem a chave, ele é o Papa, né? Então, vamos para o capítulo 18. No contexto dessa palavra aqui, preste atenção, vamos ler logo o versículo 1. O contexto é os apóstolos querendo ser um melhor que o outro. Quem é o maior?
né? Diz assim, ó: naquela hora, versículo 1, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem porventura é o maior no reino dos céus? Olha, Jesus, quem é o maior da gente? Quem é o maior? Quem que manda mais? É Pedro, é João, é quem que manda, né? Eles estavam querendo saber quem é o maior. Pule para o versículo 15. Aqui fala sobre a Assembleia de Membros, né? Somos congregacionais. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse texto aqui, irmãos, ele está usando aquela ideia, né, que a gente usou na Assembleia. Por exemplo, vem cá, Vinícius. Ó, aqui, vem cá. Vinícius estava tomando cachaça ali no bar. Misericórdia. Aí, irmão Lucas, vem cá, Lucas. Vê. Aí ele vê, olha. Lucas, em vez dele fofocar, né? Em vez dele ir na casa logo do pastor, ele vai arguir entre ele e ele só. Aí Lucas diz: mas Vinícius, meu irmão, você, meu irmão, tomando 51, Montila, faça isso não, meu irmão. Está pecando, se arrependa disso. Ninguém viu, só eles. Aí Vinícius disse: você está certo, Lucas. Me perdoe, meu irmão, eu vou pedir perdão a Deus. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele disser: o que é que tu tem a ver com a minha vida? Não devo nada a você, você paga minhas contas. Estou nem aí para o que você está dizendo. Aí, Vinícius, espera aí, alma cebosa. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí Lucas, pastor, peguei Vinícius tomando 51, conversei com ele, a irmã está aí de prova, e ele não quer se arrepender. Eu digo: Vinícius, meu irmão, pelo amor de Deus, toma vergonha, rapaz. Vem tomar café, tu vai tomar cachaça. Vem se encher do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, Vinícius. Aí ele: não, pastor, realmente eu estou errado. Desculpa, Lucas, muito obrigado, meus irmãos. Aí ninguém, só gente. Amém. Mas se ele disser: pastor, estou nem aí para vocês. Se ele tem o coração tão duro, o que é que a Bíblia diz aqui no versículo 17? Se ele não os atender, dize ao pastor presidente, amém? Diz ao Papa, diz-o à igreja. A ideia aqui é a Assembleia de Membros, como a gente faz aqui, reunião. Diz-o à igreja. Se o recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, formei aqui a Assembleia de Membros. Irmãos, o irmão Lucas, viu o irmão Vinícius pecando, já falou com ele, chamou testemunha, conversei com a missionária, falei com ele e ele não quer se arrepender. E aí, Vinícius, o que é que você diz? Você aceita a disciplina, você aceita a reconciliação ou você prefere ir para o mundo? Não quero saber. Então, considere-o como o quê? Gentil e publicano. O mundo na antiguidade era dividido entre judeu e gentil. Pecador, né? Enfim, considere como não irmão. Considere-o como um publicano, é quem pegava impostos, era odiado. Considere como uma pessoa que não é do nosso meio. Se não quer respeitar a igreja, considere como gentil e publicano. Mas o pastor, a igreja me desprezou. Irmão, você não quer se arrepender, não quer roida com a igreja, aí a Bíblia manda fazer isso. Amém? Olha o que diz o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos... E tudo que desligares na terra terá sido ligado nos... Irmãos, espera aí. Mas quem liga não é Pedro? Aqui não é Pedro que está ligando e desligando. Quem está ligando? É quem? É a igreja. Então todo mundo é Papa, é? Papa Tuxa, Papa José. Ele ainda diz ainda, versículo 19. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem sobre a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha aí, meus irmãos. O que é que o texto quer dizer? O texto quer dizer, irmãos, segundo a cultura judaica, Jesus está usando a lei de Moisés. Se 2 pessoas reunidas, irmãos, concordarem em alguma coisa em nome de Jesus, Deus está no meio deles e a Shekinah, a presença de glória, a bênção de Deus está no meio deles. Não é o Papa que manda, não é o pastor, é a igreja reunida que decide as coisas, amém? Ficou claro? Então, só por isso aqui,
Pedro não tem a chave do céu. Quem tem a chave do céu é a igreja. É o povo de Deus. Onde tem 2 ou 3 reunidos, Cristo está no meio deles e a presença de glória está no meio do Senhor. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Deixa eu passar. Pedro já não é, irmãos, quem decide tudo da igreja. Ele também não é infalível. Porque a sucessão apostólica do papado diz que o Papa é infalível. O Papa é infalível, irmãos. O Papa não erra não, é? Quem é que acha que o Papa erra? Diga amém. Porque ele é um homem como qualquer outro. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos são e carecem da glória de Deus. Todos, inclusive. Quer falar? Eu vou chegar lá, porque assim, né? O Papa não casa, mas Pedro casou, né? É detalhe, né? Olha só, irmãos, Mateus capítulo 16, verso 23. Quem pode ler aí, por favor, em voz alta? 16, versículo 23. Leia aí em voz alta, meu irmão. Irmãos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei essa igreja. Será que essa pedra está falando de Pedro? Mas Jesus voltou e se disse: arreda Satanás. Pedro errou. Erra ou não erra? Errou. Arreda Satanás. Porque tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Pedro é a pedra de tropeço para Jesus. E é a pedra que vai fundar a igreja? Obviamente que não, né? Porque não cogita nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Por quê? Jesus estava falando, irmãos, que era necessário que ele fosse traído pelos sacerdotes, fosse castigado, fosse moído. Aí Pedro começa a dizer: Senhor, que tal coisa não aconteça contigo. Ele contrariando a vontade de Jesus. Pedro, arreda Satanás. Você é pedra de tropeço. Amém? Já errou. Outro exemplo é lá em Gálatas capítulo 2, vou adiantar por causa da hora, versículo 11 e 14. Pedro, ele tinha um certo receio, porque os judeus não se misturavam com a gentalha, aspa, que eram os gentios, né? Então Pedro estava comendo aqui, em comunhão com os gentios, é irmão em Cristo. Mas quando o judeu chegava, ele se afastava dos judeus para dizer que não está andando com ele. Aí Paulo veio aqui e disse: ele é repreensível a cara. Paulo repreende a Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você acha que alguém da Igreja Católica Romana tem coragem de repreender a Pedro? O Papa? Mas ele erra ou não erra? E erro é para concordar? É para confrontar a igreja? É ou não é? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem igreja aí, irmãos, que se o irmão tiver de bermuda, não é crente não, né? Se a mulher tiver de calça, não é crente não, né? Se a mulher usar um brinco, não é crente não. Já aconteceu com você de passar por algum irmão, só porque você é homem e está de bermuda, não dá paz a você? Já? Isso é errado ou não é? Você vai falar, irmão Deusinho? Diga. Me deu a paz do Senhor. Está certo ou errado? Está errado, foi o que Pedro fez. Pedro errou ou não errou? Então, se o Papa fosse a sucessão de Pedro, a continuação de Pedro, Pedro também erra, todo mundo erra, irmãos. Aí está lá o padre, o Papa, santíssima santidade, aquela coisa toda. Irmãos, todo homem peca, todo homem erra. E as Escrituras nos dizem que todos somos pecadores. Amém? Continuando, irmãos, o fundamento da igreja é Jesus, irmãos. Segundo a confissão, sobre esta pedra, que pedra? Jesus, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja. Dúvida disso? Atos capítulo 4. Já encerrando. Atos capítulo 4, versículo 11. Muito clara, irmãos, muito clara quem é a pedra, quem é o fundamento da igreja. Posso ler? Se você tem dúvida, se acha que é o Papa, que é Pedro, se é João, que é alguém que é o fundamento da igreja, que é Allan Kardec, que é alguém, Charles Taze Russell, o fundamento da igreja de Jesus, Atos 4:11 diz: este Jesus é o que, irmãos? Atos 4:11, tem gente procurando ainda? Vamos ler? Este Jesus é o que?
é pedra rejeitada por vocês, os construtores, o qual se tornou o que, irmãos? Pedra angular. Vou daqui a pouco explicar o que é uma pedra angular, viu? É a coluna que não pode faltar. Quem é a pedra, que é o fundamento da igreja, irmãos? Cristo. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 3, 11. Eu vou ler para adiantar. 1 Coríntios 3, 11. Porque, olha só, irmãos, que maravilha de Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, alicerce, além do que foi posto. Quem é? O qual é Jesus Cristo. Aí vem um catolicismo romano para dizer que o Papa é o fundamento da igreja, que Pedro é o fundamento da igreja. O fundamento da nossa fé, da igreja de Cristo, é Jesus. Estamos de pé e ficaremos até o dia da sua vinda, porque Ele é quem nos sustenta. A igreja está firmada sobre o Filho de Deus. Amém? Deixa eu passar. Deixa eu explicar aqui o que é uma pedra angular. Está aqui irmão José, está aqui irmão Júlio, que são pedreiros de primeira, irmão Deusinho, entende mais do que eu, né? Sem a coluna, dá para sustentar a casa? Se a sapata, dá para sustentar a casa? É isso aqui, o Jesus é isso aqui da igreja. Ó. Sem ele não dá. Tem também nas colunas, nas construções romanas, essa pedra aqui, que era a pedra de cima, que é essa aqui, ó. Se tirar, desaba. Entendeu o que é uma pedra angular? Pode tirar a papa. Eu, irmãos, se eu morrer hoje, vou para a glória, essa igreja continua. Porque vocês não estão firmados em mim, não. Eu sou um pecador como você. Essa igreja está firmada em Cristo. E a igreja não falha, não erra, não perde sua missão, porque o Senhor é que nos firma. Amém? Não são homens, não são pessoas, é apenas o nosso Senhor Jesus. Estão entendendo, amém? Então, irmãos, isso aqui é a pedra angular. Agora, irmãos, como a gente vai edificar a igreja sobre Jesus? Como é que se edifica a igreja sobre Jesus? Quem pode dizer? Com a centralidade na palavra. Precisamos voltar à palavra, irmãos. Efésios capítulo 2. Primeiramente, 1 Pedro primeiro. 1 Pedro, estou já encerrando. 1 Pedro capítulo 2, o verso 4 eu vou ler, tá bom? Como é, irmãos, que a igreja vai se firmar em Jesus Cristo? Capítulo 2, verso 4, diz assim, vem procurando. Chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra que vive. Pausa, olhe para cá, irmãos, pedra não tem viva, obviamente, né? Pedra viva é aquela pedra boa de se trabalhar, Júlio. É aquela pedra que você corta ela, e se molda. É aquela pedra, não é aquela pedra dura não, cheixo duro não. Não é aquela pedra boa, sabe? É aquela pedra que vive, né? Voltando para cá. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Somos a igreja do Senhor, casa espiritual, edificada sobre a pedra viva chamada Jesus. Versículo 6. Pois isso está na Escritura. Está onde, irmãos? Está no catecismo da igreja católica? Está no catecismo da igreja congregacional? Foi o pastor que disse, está na Escritura, irmãos. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os crentes, a pedra que os construtores rejeitaram, este veio ser a pedra angular, a pedra principal. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam aonde? Tropeçam aonde, irmãos? Na palavra. Sendo desobedientes para o que também foram postos. Irmãos, qual é o fundamento de Cristo? É a palavra. Efésios capítulo 2, verso 20. Eu vou ler para adiantar, irmãos.
Efésios capítulo 2, verso 20. Como é que se edifica a igreja, irmãos, em Jesus? Na palavra. Se você tem dúvida ainda, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O fundamento da igreja, irmãos, é o fundamento dos apóstolos e o dos profetas. É o Antigo e Novo Testamento. Obedeça a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, Pedro não é o fundamento da igreja, irmãos. O fundamento da igreja é Jesus. E se quisermos edificar a igreja em Jesus, temos que pregar a palavra, preservar a palavra, voltar à palavra e obedecer a palavra para não ser uma pedra de tropeço. Irmãos, quem aqui já levou uma topada? Não, mas eu estou falando daquela topada mesmo. Eu já contei aqui, irmãos, que eu levei uma topada, irmãos, no centro de João Pessoa. Foi antes de ter aquela reforma no centro, né? Tinha umas grades que a gente se escorava, aí um monte de ônibus passando, um monte de gente passando, e eu procurando meu ônibus. Lá vinha, 204 do Cristo. Aí meu ônibus, vou perder. Me virei, irmãos. Estava faltando um quadradinho ali no piso. Levei uma topada, irmãos. E lá, comecei a catar chão, né? E lá vai, cai, não cai, cai, não cai, não cai. Prá! Cai nos pés de uma senhora. Irmãos, a senhorinha tentou me ajudar, foi pior, né? Ela foi tentar me levantar, pegou pela minha camisa. Eu, não, senhora, mostrando, tirando minha roupa. Não, senhora, faça isso não. Irmãos, é isso que acontece por quem tropeça na palavra. É terrível, amém? Agora, irmãos, só para encerrar, o Papa é o sucessor de Pedro. Sabemos que ele já não é o fundamento, mas se ele fosse, tudo bem, Pedro não é o Papa, quem é o alicerce é Jesus, não é Pedro. Então, e se ele for o sucessor, né? Quais são as qualificações de um apóstolo, irmãos? Porque o Papa não pode ser um apóstolo. Primeiro, irmãos, preste atenção, vou adiantar aqui por cada hora, são 3 qualificações para alguém ser um apóstolo. Primeiro, ele tem que ser uma testemunha ocular. Tem que ter visto Jesus. Eu sou testemunha, eu andei com ele, eu vi ele, né? Estão entendendo até aqui? Tem uns textos aí, mas não vou ler por causa da hora, tá bom? Por isso que Jesus apareceu a Paulo. Ele teve que aparecer a Paulo, porque se Paulo não tivesse visto Jesus, não tivesse, né, conhecido Jesus de fato, ele não poderia ser apóstolo, amém? Segundo, irmãos, ele tem que ter sido escolhido diretamente pelo Senhor. Jesus escolheu os seus apóstolos, amém? É tanto que Paulo diz assim, para mim ele é um vaso escolhido. Foi ele que escolheu o apóstolo Paulo, amém? Por fim, irmãos, deve ser uma testemunha da ressurreição de Jesus. Paulo, quando começa a defender o seu apostolado em 1 Coríntios, ele fala, por acaso eu não vi o Senhor? Ele foi testemunha da ressurreição. Pausa, olhe para cá. O Papa Francisco viu a Jesus? Andou com Jesus? Foi escolhido diretamente por Jesus? É testemunha ocular da ressurreição de Jesus? Como é que ele é apóstolo? Invenção humana, não é verdade? Doutrina de homens. Segundo a Bíblia, ele não é. Amém? Não só ele, irmãos. Vamos trazer para o lado cristão também. Valdemiro Santiago. Apóstolo Valdemiro. Apóstolo de quem? De Jesus não é. Ele viu Jesus, andou com Jesus, foi escolhido por Jesus, é testemunho ocular, viu a ressurreição. Como é que esse homem é apóstolo, minha gente? Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Pastor, temos apóstolos hoje? Temos. Quem são nossos apóstolos? Paulo, Pedro, João, os apóstolos da Bíblia. Porque apóstolo, irmãos, não é apenas a pessoa, mas é o seu ensinamento. Porque a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que Paulo disse está aqui, eu creio. O que João disse está aqui, eu creio. O que Pedro disse na Bíblia está aqui, eu creio. Eu digo glória a Deus. Amém? Só para você ter noção, irmão, para encerrar.
Como é que essas pessoas são papas, então? Na corrupção eclesiástica. Irmãos, você acha que a Igreja Católica Romana teve corrupção? Teve ou não teve? Tinha uma prática, irmãos, na Igreja Católica medieval, chamada prática da simônia, ou simonia, né? Da simônia. O que é isso, irmãos? É o ato de vender favores divinos. Vendiam bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bem espiritual, coisas sagradas. Exemplo, as indulgências, como o pastor Luiz falou ontem, os sacramentos, cargos eclesiásticos, né? As penitência. João Lutero ficou horrorizado com um homem chamado João Tetzel. João Tetzel, ele tinha um jingle, tinha uma musiquinha, que ele dizia assim, ó: quando a moeda cai no fundo quando a moeda no fundo do gasofilácio ressoa, uma alma do purgatório voa. Mãe morreu, não tem problema não, vamos fazer penitência pela alma dela, traz um trocado, dinheirinho bom e tudo certo. Se não me engano, irmãos, a memória é o rei Henrique VI, se eu não me engano. Ele era um homem muito pecador, muito devasso, tinha muito pecado. Sabe o que ele fez? Ele pagou, se eu não me engano, foi 30, não sei quantos anos, para a Igreja Católica ficar rezando pela alma dele. Como eu pequei muito, eu vou dar muito dinheiro, né? Para ficar rezando pela minha alma muito tempo. Pela Bíblia, está certo ou errado? Está errado, irmãos. Mas, rapidinho, vamos trazer para os nossos dias hoje, para o presente. Quem é que já fala sobre rosa ungida? Rosa ungida. Para afastar, né? Orar, rosa ungida. Está errado, igreja. E é? Você está falando isso, mas deixa eu pegar a senhora. Peraí. Confessa o pecado aí. Quem aí já tomou água ungida da Universal? Diga aí. Botou água em cima da televisão. Consagrou. Tomei muito, viu, Simão? Quero não, você vai tomar. Quero não, mãe. Vai tomar água ungida. Deixa eu perguntar. Quem aí já foi na rezadeira? Rezadeira. Para tirar água benta, né? Água benta, quem já fez? Já. Olha, irmão. É pecado ou não é, igreja? Irmãos, olha só, irmão, presta atenção. As nossas iniquidades, o castigo, nossas transgressões estavam sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo nome de Jesus, irmãos, a liberdade, a cura. Tudo está no poder do nome de Jesus. Diga. Tem que pagar. Uma quantia. Vamos fazer a missa do 7º dia, né? Para rezar lá. Vou falar ainda sobre o purgatório depois. Hoje não dá tempo mais não, né? Para purgar os pecados, irmãos. Só existe uma coisa que apaga pecado. O que é? É o sangue de Jesus. É o sangue do Filho de Deus. Sangue carmesim, imaculado. Só ele, viu? Outra coisa, como dizia minha avó, babau. Tudo é pago, casamento, batismo, tudo é pago na Igreja Católica, E é pastor que é ladrão, né? E lá. Ou seja, um pode, outro não pode, né? Meu irmão, lamentável. Deixa eu encerrar aqui, irmãos, rapidinho. Esse homem aqui chamado bispo, não, irmãos. Ele é o Duque Amadeu, né? Amadeus IV de Savoia. Esse homem era um homem muito rico e influente. E ele obteve o cargo bispo sênior de Genebra, 1400 para o seu filho. Olha só, ele fez o seguinte, ele chegou, ele tinha poder, tinha dinheiro, né? Tinha influência, chegou no magistério lá, rapaz, eu tenho um filho que eu queria que ele fosse padre, mas não só, eu queria que ele fosse bispo sênior, o maioral, né? O bispo, né? E aí, da diocese, digamos assim, e aí, dá ou não dá? Rapaz, não dá certo não. Vai, rapaz, meu filho, dá um jeitinho, né? Politicagem, dinheiro. Só que só tem um problema, irmãos. Além de ser errado, o filho dele só tinha 8 anos de idade.
Irmãos, isso é terrível. Ele comprou o bispado sênior, a comando da igreja, para o filho dele de 8 anos de idade. Ou seja, ele vai ser bispo, não importa se ele é bom ou ruim, ele vai ser. Isso é corrupção, não é? É pecado, não é? Por isso que existem papas hoje, irmãos. Olha aqui o filho dele, né? Por fim, só para encerrar, isso aqui, irmãos, é o corrupção no papado. Existe muita corrupção na história da igreja católica sobre os papas. Vou trazer só isso aqui. O pastor Wilson até pontuou ele ontem. Ele é um dos piores. Se você chegar para um estudioso católico e dizer assim: o Papa é sucessão de Pedro? É algo espiritual? É. E o Rodrigo Borgia? Não, ele muda logo de assunto. Esse homem aqui, irmãos, o Papa Alexandre VI. Esse homem foi terrível. Na verdade, o nome dele é Rodrigo Borgia. Ele é filho de Isabela Borgia com Geoffrey Lansol. Ele foi um homem terrível. Não tinha vida religiosa nenhuma. Nunca fez nada de igreja, nada. Teve um relacionamento sem casar com a romana Vanosa de Catanei, com quem teve 4 filhos. Pode casar, irmão? Papa pode ter filho? Esse aqui nem casou, mas tinha uma mulher e teve 4 filhos. E aí? Ele, né? Ele ainda foi pai mais vezes. Ele teve outros filhos, além do casamento. Perdão, deixa eu mudar aqui. Ele teve mais filhos, além do casamento amancebado que ele tinha. Você tem noção? Ele era conhecido por ser um homem devasso, beberrão, glutão, gostava de prostituição, de mentira, corrupção. Esse era o Papa Alexandre VI, né? Como foi que ele conseguiu isso, pastor? Nos bastidores, escondido pela igreja católica, ele foi beneficiado pelo seu tio, o irmão de sua mãe, Afonso Borgia, que era cardeal. Você sabe que é um cardeal, né? Um dos chefes dos bispos. Após a morte do Papa Inocêncio VIII, Rodrigo comprou a maior parte dos votos dos cardeais no conclave que elegia ele Papa. Por quê, irmãos? Ele era um homem que queria muito poder. Ele já era, né, muito influente. Ele foi beneficiado pelo seu tio, tinha influência na igreja católica, mas faltava um poder. Qual era o poder? Ser Papa. Eu quero ser Papa, eu vou ser Papa. Botou verdinha, botou dinheiro, faz-me rir para fora, comprou os votos dos cardeais e se tornou o Papa, não mais Rodrigo Borgia, Alexandre VI. Sua eleição foi no dia 11 de agosto de 1492. E aí, irmão, o que você acha disso? É pecado ou não é? Qual é o problema disso tudo, irmãos? Se ele pegasse as escrituras e botasse assim: esse homem tinha como ser um religioso, tinha como comandar a igreja, precisamos voltar às escrituras, irmãos. Amém? Mas trazendo para os nossos dias, irmãos, igreja reformada, sempre se reformando. Deixa eu trazer para nós cristãos, motivações dos cristãos atuais em relação ao ensino bíblico. Olha só, oração e jejum, um saco, né? Não presta. Escola bíblica, dominical, ou escola de estudo bíblico. Não, estudar a Bíblia, para que estudar a Bíblia, né? Culto de doutrina, para que doutrina? Para que muita Bíblia? Vai apagar o fogo, né? Como muitos dizem, né? Show gospel, vai na hora, né? Reteté, vai na hora, né? Campanha de vitória, não sei do que. Cura, prosperidade, chave de casa. O povo quer isso ou não quer? Precisamos se voltar à palavra de Deus, irmãos. Botar a simplicidade do Evangelho, a simplicidade das Escrituras. Por isso que somos uma igreja reformada. Não porque somos de tradições, não. Porque nós queremos olhar para a Bíblia e deixá-la dizer o que é certo e errado, o que devemos fazer ou não, qual é a conduta da nossa vida em nome de Jesus, amém? Sem a autoridade das Escrituras, irmãos, vemos doutrinas de homens, mundanismo na igreja e rebeldia. Muita gente rebelde na igreja por falta de Bíblia, irmãos. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Isso aqui vamos falar na quinta-feira, se Deus permitir. Vamos orar. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Muito claro, né, irmãos? Precisamos de uma reforma ou não precisamos?
O que se fosse resumir a reforma, irmãos, a reforma é doutrina. Reforma, irmãos, é comunhão, é generosidade e oração. Preserve 4 coisas na sua vida, amém? Olhe para cá. Você vai desligar, tá, Vinícius? Preserve 4 coisas: Bíblia, comunhão, generosidade e oração. Em nome de Jesus. Pode desligar, Vinícius. Deus abençoe a todos, vamos orar.